Tá, eu estou entendendo de tudo que vocês estão falando que boa parte dos nossos problemas, então, das manutenções, das edificações, tem uma figura por trás que é o síndico. Sim. Né? Eu imagino que vocês devam conversar muito entre vocês, né? Algumas maneiras que vocês acreditam que resolveria boa parte do problema. Por exemplo, o síndico precisaria ter um curso tralalá para ser o síndico. Sei lá, coisas do tipo, né? O que vocês tanto falam assim? Já existem cursos para síndicos, existem vários cursos para sindicância e tem alguns síndicos profissionais que são diferenciados do mercado. Mas isso é pré-requisito para ele ser? Não é pré-requisito. Não deveria? Mas, deveria. Eles estão se qualificando. Nós temos o Secov, que é uma instituição muito séria e tem profissionalizado esses síndicos e deixando eles com, vamos dizer o termo, tá subindo a régua. A régua tá subindo e isso é bom pra gente. E qual que é a nossa premissa? Nós, como empresas qualificadas, empresas que conseguem atender o Brasil todo. A gente fala São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, não. A gente consegue atender o Brasil todo. Com o quê? Com uma gestão técnica patrimonial. Esse é o diferencial que precisa ter. E o síndico precisa se conscientizar disso. Exatamente, porque assim, o síndico, ele não precisa ser engenheiro. E eu falo, não basta ser engenheiro, porque tem síndico engenheiro mecânico, tem síndico engenheiro, enfim... Civil, tem um monte de síndico engenheiro civil. Ele tem que ser especialista na área. Ele tem que ser especialista em diagnóstico de estrutura, né? Ele tem que ser especialista nos problemas, mas não é a função do síndico, né? E aí, o que eu vejo? Os cursos que tem hoje sobre síndico profissional, enfim, eles vão muito na questão jurídica de responsabilidade. Na parte da gestão, né? Na parte da gestão. Gestão de conflitos. Você vai pegar um curso de síndico profissional, vai ter lá a gestão de conflitos. É importante? É importante. A gente tem que lidar com pessoas. Muitas pessoas dentro de um condomínio, né? Mas a parte realmente de manutenção ainda falha os síndicos irem atrás desse tipo de material. Mas eu vou além. Eu acho que o síndico não tem que se especializar nisso. Eu acho que o síndico tem que ter um engenheiro com ele, auxiliando dentro dos problemas da edificação. Porque se ele o tem que síndico, saber da importância. Exatamente. Né? Se ele for saber de tudo, ele tem que ser advogado, ele tem que ser especialista em engenharia na parte de estrutura, ele tem que ser bombeiro. Ele tem que ter muitas especialidades. Coitado desse síndico, né? Quase um engenheiro de obra tem que saber de tudo. Pega essa dica. O síndico não precisa ser pediatra e geriatra. Ele precisa ter uma pessoa especializada para auxiliar. Exatamente. Em todos os campos. Ele tem outras demandas. Sabe, é tão difícil fazer uma previsão orçamentária do ano seguinte. Exatamente. Ele tem que pensar nessa previsão orçamentária, ele tem que pensar nas despesas que ocorreram no exercício, ele tem que pensar em toda a equipe de funcionários que tem dentro daquele condomínio, e ele ainda vai pensar em engenharia. E a Kelly falou muito bem sobre plano orçamentário. Por que acontece muitos problemas dentro da edificação e o síndico tem que fazer chamada de capital? Que, né, aquele orçamento que não está previsto. Esse problema apareceu aqui, gente. Então, agora a gente vai precisar... Cada um vai precisar dar, além da taxa de condomínio, mais R$500. Aí o pessoal fica, meu Deus... Por que isso acontece? Porque na hora de fazer o plano orçamentário, o síndico não conta com o apoio de um engenheiro especialista que está acompanhando ele aí para alertar os problemas do prédio. Então, a gente está de olho nesse prédio que eu faço assessoria, eu já estou falando para o síndico já faz há 3 anos, já tinha feito um ensaio de percussão, e eu já estou falando para ele, vai precisar fazer outro ensaio de percussão. Não, tá, vamos, beleza. Tinha dinheiro em caixa para fazer, mas aí, do nada, começou a cair placas da fachada, então imediatamente precisou utilizar o dinheiro. Mas a especialidade do engenheiro ali dentro de um condomínio vai também nessa parte de gestão, vai dentro de um plano orçamentário. Não tem como o síndico prever as obras se ele não tem conhecimento técnico do que está acontecendo dentro da edificação.